Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. O mercado europeu no dia de hoje abriu então de forma mista, depois temos conhecido aqui durante a madrugada dados importantes chineses, nomeadamente o PIB chinês do segundo trimestre, que cresceu então 5,2 em termos homólogos no segundo trimestre, acima do valor esperado, que era de 5,1, mas abaixo dos 5,4 registrados no primeiro trimestre. O Gabinete Nacional de Estatísticas da China também reconheceu que a economia está a enfrentar desafios externos e internos, incluindo a instabilidade global e questões estruturais não resolvidas. Já a produção industrial chinesa, referente ao mês de junho, subiu 6,8%, superando aqui o valor esperado, o ritmo então mais rápido de crescimento desde março, e as vendas de retalho abrandaram então para os 4,8%, ficando então abaixo dos 5,3% expectáveis e dos 6,4% registados no mês de maio, sendo que o investimento em ativos fixos aumentou 2,8% no primeiro semestre, também ficou aqui aquém então das previsões. O Banco Central Chinês anunciou a operação de compra com acordo de revenda no valor de 1,4 bilhões de yuans, visando então dar liquidez a curto prazo, portanto nos prazos de 3 e 6 meses, e de resto, no calendário económico de hoje, teremos aqui um calendário dominado pelo principal dado da semana, à 1h30, a inflação então, portanto o IPC, referente ao mês de junho nos Estados Unidos, em que é esperado um aumento do geral para 2,7% em relação ao valor de maio, que foi 2,4%, e de inflação subjacente para os 3% dos anteriores 2,8%. Olhando para os futuros americanos, para já perspectivam aqui uma abertura em alta dos respectivos índices. Destaque para o VIX, que valoriza 10,45 para a zona para cima dos 19 pontos, e também para os metais preciosos, que depois de ontem ter então corrigido um pouco, hoje voltam a valorizar, com perspectivas da Goldman Sachs para o ouro, que deverá atingir os $3.700 este ano e $4.000 em 2026, uma previsão que se baseia na forte procura então por parte dos bancos centrais, principalmente da China, e também nos fluxos de entrada de ETFs e na incerteza geopolítica que leva sempre então à procura destes ativos de maior, os ativos chamados Porto Seguro, portanto contra ambientes de incerteza e de risco. Olhando para a energia, o petróleo, depois das quedas de ontem, continua a cair, também o gás natural, gasolina também aqui a cair no dia de hoje, e as agrícolas também com um sentimento negativo, com o milho a cair 0,5%, o açúcar aqui a recuperar um pouco, 0,80%, e também o café a cair mais de 1% no dia de hoje. Olhando para o mercado de matérias-primas, temos aqui então o gráfico do petróleo, continua então a cair, teve aqui uma recuperação na última hora, mas inverteu toda a recuperação que teve, portanto, como podemos ver, voltou aqui para perto dos 66,60, está aqui também no limite inferior de um canal ascendente, se quebrar poderá disputar um movimento de queda, mas também não poderemos descartar a hipótese de recuperar então dentro deste canal. Já o gás natural, depois de ter reintegrado então o canal, portanto, está neste momento a corrigir um pouco, e os metais preciosos então, depois da correção de ontem, parece que devem voltar outra vez para cima, tanto o ouro como também a prata a recuperar então no dia de hoje, depois de terem feito aqui mínimos durante esta madrugada, abaixo dos $38 no caso da prata. Olhando para as agrícolas, conforme referi então, o café volta a cair depois da forte subida registada no dia de ontem. Temos também o milho em queda, o açúcar a recuperar aqui um pouco e o cacau, para já, numa fase bastante lateral. O cobre da LME continua a cair, portanto, apesar do da COMEX ter uma divergência brutal para o cobre da LME, o da LME continua a cair e continua então a aumentar a divergência para o cobre cotado na COMEX. Olhando para os índices, os europeus aqui praticamente inalterados, bastante estáveis, portanto o IBEX, apesar de ter reintegrado o canal, voltou para cima, corrigiu um pouco esta manhã. O CAC também parece estar aqui a voltar a subir, portanto já fechou aquele gap que deixou em aberto na segunda-feira e está agora então a recuperar. Em relação ao Eurostock 50, também aqui já veio fechar o gap. E os mercados americanos bastante fortes no dia de hoje. O S&P 500 poderá mesmo fazer aqui
novos máximos históricos, conseguir então esta vela horária quebrar o máximo feito esta madrugada. Já fez aqui um novo máximo histórico esta madrugada. Vamos ver se consegue quebrar esse mesmo máximo. Também o Nasdaq muito forte, também aqui prestes a quebrar então o máximo feito esta madrugada. Poderá vir aqui então o target teórico da quebra deste range, portanto 23.350 pontos aproximadamente. Também aqui o Dow Jones lateral e o Russell 2000 também com potencial de subir. Temos aqui então o VIX, conforme referi, a valorizar 10%, devido então ao gap motivado pelo rollover que aconteceu no futuro do VIX, que levou então o VIX para cima dos 19 pontos. Olhando para o mercado cambial, temos hoje aqui um dólar mais fraco, um iene também bastante fraco e o CAD também fraco. Do lado das mais fortes temos aqui o NZD, o AUD e também o euro. Portanto, euro, AUD e NZD as mais fortes, as mais fracas, iene, CAD e também o dólar. O gráfico dólar index mostra aqui uma correção, mas a tendência mantém-se no curto prazo de subida e o target deste padrão de cabeça e ombros não foi ainda atingido, deverá vir aqui à zona dos 98,15 aproximadamente. Como está o euro-dólar, na minha opinião, deverá continuar a cair mais um pouco, continuar a evoluir dentro deste canal descendente. O cable aqui a recuperar um pouco no curto prazo, mas a tendência de curto prazo também continua a ser de queda. E o AUD e o NZD continuam aqui a valorizar em relação então ao dólar americano. Já o iene perde força em relação ao euro, em relação à libra e também em relação ao dólar americano. Olhando para o mercado de criptomoedas, a Bitcoin corrigiu um pouco dos seus máximos históricos. Fez aqui ontem um novo máximo nos 123 mil dólares. Corrigiu, está a corrigir, mas a tendência mantém-se claramente de alta. Bem, por hoje é tudo. Ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.